mais água. Pegue. Então, só um minutinho, Luísa. Só um segundinho. Não dá mais, mas aí a gente começa dessa forma, não há problema. Enquanto isso, o pessoal vai ingressando na sala. Isso. Já entendi, Luísa, seu recado. Vou fechar aqui a porta para não correr o risco. Eu tenho uma gatinha que, quando eu começo aqui as reuniões, e ultimamente a gente tem feito reunião de manhã à noite, ela entra no ambiente, sabe? Não tem problema. E começa a passar por aqui. Também tenho gato em casa, sei como eles são. Podemos começar? Podemos. Muito bem. Jadson, estamos em suas mãos. Literalmente. Boa noite. Eu sou Sandro Lunardi. Dei um boa noite usando a língua da Libras. Sou o moderador desta conversa desta noite com a doutora Maria Aparecida Gugel, que doravante será chamada de Cida, e teremos a participação do nosso tradutor da Libras, o nosso querido Jadson Abraão. Esta é uma iniciativa da editora RTM, uma editora muito importante na seara trabalhista, que produz diversas obras científicas na área de direito do trabalho. Esta também é uma iniciativa do Instituto Edésio Passos. Edésio Passos, para quem não conhece, foi um grande advogado trabalhista, uma grande liderança política e grande defensor dos trabalhadores desse país. Falarei de forma pausada para ajustar a possibilidade da tradução da Libras, que o nosso querido Jadson fará esta noite. Começo, então, com a minha autodescrição para aqueles que têm, eventualmente, uma limitação sensorial e que não podem enxergar o local em que me encontro. Eu sou Sandro Lunardi, como disse, sou advogado, professor da Universidade Federal do Paraná e membro do Instituto Edésio Passos. Sou uma pessoa branca, utilizo óculos azul, sou careca, tenho uma barba branca, sou gordinho, estou na sala da minha casa, no escritório da minha casa, estou rodeado de livros, estou dentro do meu escritório rodeado de livros, tem algumas obras de arte miniaturizadas, pequenas, penduradas na parede, enfim, estou aqui com a minha autodescrição, um aprendiz de autodescrição, e pela primeira vez estou honrosamente participando de uma atividade que tem por missão não só discutir conteúdos, mas também interagir com pessoas portadoras de deficiência. Creio que fiz minha autodescrição e, de pronto, passo para a doutora Maria Aparecida Gugel, que inicialmente faça a sua autodescrição. Boa noite. E falo de Curitiba também, isso é importante dizer. Muito bom. Curitiba está com aquele tempinho característico da nossa cidade, que é um tempinho meio cinza, meio frio, numa noite de junho. Era para estar mais frio, mas estamos aqui convivendo com uma transição de temperaturas. Então, boa noite, doutora Maria Aparecida Gugel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite ao professor Sandro. Boa noite ao Jadson, nosso intérprete da Libras.
Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos veem, nos prestigiam. Eu sou a Maria Aparecida Gugel, Cida, como todos me conhecem. Sou mulher, branca, tenho cabelos brancos, aliás, muito brancos. Aceitei a minha branquitude, né, dos cabelos. Uso óculos, visto uma camisa verde oliva, de mangas longas. Também estou em casa e num ambiente de escritório. Atrás de mim encontram-se variados livros e estou aqui à frente do computador e vamos tentar aqui conversar com todos e todas sobre pessoa com deficiência e o direito ao concurso público, que muito honradamente recebi esse convite da RTM e em parceria com o Instituto Edésio Passos, e quero dizer a todos que aqui, antes de começar a live, confessei-me com o professor Sandro, e para todos saberem, o doutor Edésio Passos acabou sendo meu primeiro empregador, foi aquele que me primeiro deu o emprego a essa, então, advogada, que advogou por algum tempo em seu escritório em Curitiba. É muita a minha satisfação. Muito bem, muito bem. Jadson, vamos pedir que você também faça a sua apresentação e autodescrição, porque você é parte integrante desta noite de trabalho. Por favor. Boa noite, né, a todos e todas. Eu me chamo Jadson Abraão, esse é meu sinal. Sou intérprete de Libras, sou negro, uso óculos de armação preta, tenho um cavanhaque, sou careca, estou num estúdio, numa parte de um estúdio nosso aqui da empresa de tradução, da JDL Traduções, e atrás de mim tem um fundo onde metade da parede é verde e uma outra parte com uma cortina cinza. Eu estarei aqui com vocês acompanhando essa nossa conversa, nosso diálogo, fazendo toda a tradução para Libras e, eventualmente, posso ser substituído por uma outra parceira de tradução, que é a Tereza, que pode vir me substituir durante ao longo da nossa conversa. Bom diálogo para a gente. Boa noite a todos. Muito obrigado, Jadson. Já faço propaganda, e porque o seu trabalho é voluntário nessa noite, mas o Jadson é proprietário, diretor da empresa fundada em 2009, JDL Acessibilidade na Comunicação, e tem por missão promover a comunicação acessível de forma plena, a garantir que qualquer objetivo informativo seja articulado ao alcance e compreensão de todos. Né? Você não falou de qual cidade você conversava conosco, pelo jeito, creio que é do Rio de Janeiro. Sim, sim, falo daqui do Rio de Janeiro. Muito bem, o Rio de Janeiro, creio, deve estar quente. Mas a Cida não disse qual é a cidade que ela conversava. Fala da onde, Cida? Eu falo de Brasília e, por incrível que pareça, Brasília também tem inverno. Estamos no inverno brasiliense. Muito bem. Então, descrita a empresa de Jadson, que também gentilmente participa e gratuitamente faz a tradução da Libras, passamos de pronto a temática que nos reúne essa noite, pessoa com deficiência e o direito ao concurso público. A nossa convidada é a doutora Maria Aparecida Gugel, farei a leitura de um breve currículo, é subprocuradora-geral do Trabalho, tendo ingressado na carreira do Ministério Público do Trabalho em 1988, é a atual vice-procuradora-geral do Trabalho, tem por formação o doutorado pela Universidade de Roma Tor Vergata. É presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos
e pessoas com deficiência no biênio 2019-2021. A doutora Maria Aparecida, daqui para frente, Cida, é nossa convidada, porque publicou uma obra importante que trata do direito das pessoas com deficiência e a sua participação em concurso público. Nós colocaremos a imagem da obra, no qual a Cida desenvolveu o seu conteúdo, que é de enorme importância para aqueles que buscam a sua inclusão produtiva por meio de concursos públicos. Então, pessoas com deficiência e o direito ao concurso público. É uma obra que, possivelmente e evidentemente, a doutora Cida vai nos relatar, contar questões importantes de uma área do conhecimento jurídico, mas que tem fundamentais repercussões nos direitos sociais e humanos daqueles portadores de deficiência. Já está na 4ª edição e, portanto, publicado pela editora RTM. A doutora Cida tem outras obras: Pessoa com Deficiência e o Direito ao Trabalho, Deficiência no Brasil, uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência, Pessoas idosas no Brasil, abordagem sobre seus direitos, e Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, novos comentários. Diálogos aprofundados sobre os direitos das pessoas com deficiência, também pela editora RTM. É óbvio que a produção científica e a produção bibliográfica da doutora Cida indica que é uma pessoa comprometida com a afirmação dos direitos humanos e direitos sociais das pessoas de toda a comunidade brasileira, mas, sobretudo, com um olhar para as pessoas portadoras de deficiência. Já falei, portanto, da nossa editora RTM, quero deixar o abraço ao nosso querido editor, o Mário, convidando a todos a visitar o site da editora RTM, que está aqui na nossa tela, editorartm.com.br. O Mário, nessa noite, fez um convite a todos para que se cadastrem no site e possam acessar os conteúdos existentes na página eletrônica da editora. Então, as pessoas podem acessar e-books, podem acessar revistas jurídicas e vários materiais publicados pela editora RTM. Muito bem. Cida, conversaremos sobre pessoas com deficiência e a sua inclusão produtiva. Evidentemente que, em qualquer sociedade, os direitos são reconhecidos inicialmente a partir das pautas, das reivindicações, das lutas e das lutas organizadas em fóruns temáticos, em organizações que se transformam em políticas públicas. E o Estado conversa com as pessoas a partir da legislação. Vamos falar muito da Lei 13.146, mas eu te pergunto inicialmente, Cida, por que o Brasil editou uma lei para pessoas com deficiência? Boa noite. Boa noite, então, novamente a todos e a todas. O movimento de pessoas com deficiência no Brasil, ele é muito interessante, sabe, professor Sandro e a todos que nos ouvem. É um movimento muito coeso e ele data de... eu vou me fixar aqui nos momentos antes da nossa Constituição de 88. O movimento de pessoas com deficiência, até nesse período, era bastante organizado. E variados grupos de todas as naturezas de deficiência já se reuniam em associações e federações, né?
e tiveram um papel muito importante durante a Constituinte. Se nós formos abrir a nossa Constituição, nós vamos ver ali previsões muito contemporâneas, eu posso dizer, se compararmos com o que temos hoje, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, esse libelo internacional inclusivo, né, ratificado pelo Brasil. Se a gente fizer esse retrocesso lá atrás, a gente vai perceber que a nossa Constituição de 88, ela era muito avançada e é avançada nas previsões voltadas para as pessoas com deficiência. E a gente deve a isso, a esse movimento organizado e comprometido com o direito da pessoa com deficiência, né? Então, se hoje nós temos uma Constituição com parâmetros muito claros sobre acessibilidade, educação, previsão de ação afirmativa em concursos públicos, se deve a esse momento, né, de atuação muito clara e muito objetiva do movimento. E, obviamente, de toda a recepção que teve lá junto ao Congresso Nacional durante a Constituinte, né? Então, esse é um momento importante de a gente evidenciar, porque a história do movimento da pessoa com deficiência se reflete na Constituição e nas leis que se seguiram, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que logo em seguida, a 88, nós tivemos, a partir dessa previsão, né, da reserva de cargos em ambientes da administração pública e da administração pública indireta, direta e indireta, nós tivemos logo em seguida uma lei da Previdência, né, mas que tratou também de dizer que no mundo privado, em empresas com 100 ou mais empregados, também temos a reserva de postos de trabalho, né? E, mais uma vez, se deu ao movimento de pessoas com deficiência, que, à época, não é, pressionam o presidente da República de então, não é, e fazem inserir nesta lei previdenciária esta previsão da reserva de vagas. Mas vamos voltar aqui para o mundo da administração pública, né? Até 1999, nós não tínhamos uma definição clara e objetiva do que era o concurso público para a pessoa com deficiência, porque cada instituição, com a obrigação da reserva, fazia do seu jeito, né? Então, foi somente com o decreto 3298 de 99 que a gente passou a ter uma clareza maior do significado do concurso público e de todos aqueles atos decorrentes, especialmente o estágio probatório, que vem logo após a nomeação desta pessoa, deste candidato, dessa candidata com deficiência, né? E, mais uma vez, a gente teve ali a participação do movimento de pessoas com deficiência. É muito interessante a história do movimento, né? E a história desse movimento também se reflete nas políticas públicas que se seguiram, né? E na participação, assim, muito ativa do Brasil, culminando agora com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e, mais particularmente, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que faz toda essa reunião de direitos, né, decorrentes lá da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa é a história do movimento e da sua relação, né,
com a norma, né? A norma edificada. Bem, e como é que entra esta autoria, né, de escrever sobre pessoa com deficiência e concurso público? Cida, você já vai contar para a gente tá bom. os detalhes dessa sua obra Tá jurídica, bem. que é importante para um segmento da população brasileira, para a afirmação dos seus direitos, mas também muito importante para todos os operadores do direito, a compreensão desses temas. Eu, antes disso, gostaria de registrar as presenças da Cláudia Franco, do André Passos, que é o presidente do Instituto Edé de Passos, do Ronei Silva, da Ana Maria Correia, da Glícia Pereira, que fala lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é do Kinat Napne, o Mário, né, o Hellosman Oliveira, do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência da Paraíba, da Aline Adams, do Gilmar Quintiliano, da Ana Stumpf, da Andréia de São Vicente, da Marilu Braga e do José Wilson, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Maringá, do Paraná, em Cianorte. Além disso, temos a participação do Marco Castilho, que é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estamos honradíssimos com todas as presenças. Eu só peço que vocês registrem a cidade, porque eu fico muito feliz em registrar as pessoas que participam Brasil afora, porque a pandemia, embora nos isolou socialmente, mas não nos confinou nas ideias, né? As ideias devem circular e a rede social e a internet nos permitem conversar com pessoas do Brasil todo, né? Só esse milagre da tecnologia, não é, Cida? Que nos junta a todos, né? E para isso a tecnologia é muito bacana. Mas, então, eu peço que as pessoas registrem não só a presença, mas a cidade que estão, para que nós temos uma pessoa que faz a tradução, que é o Jadson, que é do Rio, eu que estou em Curitiba, e a Cida que está em Brasília. Olha, a Marilu fala de Brasília, legal. A Cláudia Franco é do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. A Aline, filha da minha querida advogada Suzana, que é de Cascavel, que está em dupla cidadania. Eu vi que ela está em Cascavel e São José dos Campos, né? A Aline Machado também, ó, de Curitiba, é advogado, membro da Comissão de Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência de Campo Largo, do Paraná. A Ana, de Porto Alegre, olha, o Brasil todo. A Simone, de Goiânia. Muito bacana isso. Muito bom. Muito e eu quero aproveitar para dizer assim, olha, a maioria dessas pessoas que você citou, eu as conheço e são pessoas absolutamente comprometidas com os direitos das pessoas com deficiência. E eu quero aqui citar especialmente o Marco Castilho, porque o Marco é o presidente do CONAD, né? Hoje ele representa aqui um conselho muito importante para a evolução desse direito e das políticas públicas, né? E no momento em que a gente passa por toda essa pandemia, todos os conselhos de direito, professor Sandro, e a todos que nos ouvem, são de extrema importância na difusão desses direitos e dos deveres que os governos, né, os governantes têm para a proteção das pessoas com deficiência nesse momento de pandemia, né? Então, eu quero aqui elevar o trabalho de todos os conselhos de direitos que realmente fazem um papel muito interessante nesse momento. Então, deixa eu dar o meu boa noite para o Marcos Castilho, lá no Rio de Janeiro. A Solange,
da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Paraná, muito bem-vinda. Isaías Dantas, diretor de Gestão de Pessoas do MPT, aqui do Paraná, creio eu. Ó, a Dalete, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e a gente vai registrando as presenças ao longo dessa conversa. E, de pronto, convido a todos para que se inscrevam nos canais do Instituto Edésio Passos. Tem ali o nosso canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todos vocês estão convidados. O nosso instituto tem como lemas a cidadania, a democracia e a liberdade. 3 temas fundamentais no tempo presente. Creio que tivemos um pequeno problema com a transmissão do Jadson. Não sei se estão fazendo a mudança, a gente espera um pouquinho ele retornar. Isso, para ninguém perder nada. Muito bem, Jadson. Seja bem-vindo de novo. Cida, você fazia a descrição e a importância da organização das pessoas com deficiência para a vocalização dos seus interesses na sociedade. E essa vocalização se referencia a partir de pautas que os identificam perante a sociedade e a sua inserção nessa sociedade que está montada para pessoas com outras percepções, capacidades, enfim, não está montada, então, para ser inclusiva. Esse é o fato. E eu, como fui um militante dos conselhos do trabalho, sei o quão é fundamental o papel dos conselhos para a afirmação de direitos na questão das pessoas portadoras de deficiência. Isso é muito importante. E certamente cometerei alguns equívocos, e talvez até algumas impropriedades ao definir determinadas questões, porque, a partir de hoje, serei um eterno aprendiz dessa temática. Por isso, nós temos aqui a Cida, que gentilmente cede seu tempo para conversar conosco sobre sua obra importantíssima, que é o direitos das pessoas com deficiência a participarem de concursos públicos. Mas antes da gente tratar especificamente do seu livro, Cida, eu queria que você descrevesse quem são pessoas com deficiência sob a ótica da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, vamos lá. Para não errar nenhuma palavra, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Sensorial estão as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, as pessoas com deficiência visual, pessoas cegas ou com baixa visão, né? O impedimento, né, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O que quer dizer isto? Quer dizer que a sociedade, o mundo em que nós vivemos, as nossas escolhas, os nossos obstáculos postos que impedem que cada uma dessas pessoas, né, tenha ela deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual, em interação conosco, nesse nosso mundo, né, sofram restrições, limitações que são impostas por nós, pela sociedade, né? Não é a pessoa com deficiência que traz a limitação em si. Ela tem um impedimento de uma natureza, segundo a sua deficiência. Mas é a sociedade, no seu contexto,
que impede que ela participe plenamente dos atos de se educar, de ter uma assistência adequada à saúde, de trabalhar, de ouvir e ver, perceber essa nossa live. Se nós não tivéssemos aqui o Jadson interpretando a Libras, nós estaríamos impedindo que pessoas surdas ouvissem o que estamos falando, né? Se nós não nos descrevêssemos inicialmente no vídeo, né? Sou uma mulher, tenho cabelos brancos e etc., a pessoa cega que estivesse nos vendo ou nos ouvindo não saberia quem somos. Então, as barreiras existentes na sociedade, e essas barreiras também dizem respeito à informação e à comunicação, é que impedem essa participação plena da pessoa na sociedade. Então, resumidamente, o que quer dizer? Importa-nos saber qual é o impedimento que a pessoa tem, sim, né? Porque é a partir de conhecer esse impedimento, a natureza da deficiência, é que podemos organizar tudo para que ela venha e participe integralmente deste ambiente onde estamos, né? Então, se aqui nós estamos num ambiente de comunicação acessível, nós vamos permitir que todas as pessoas com deficiências cegas e surdas, por exemplo, né, participem e ouçam o que estamos comunicando, né? Então, ser pessoa com deficiência, do ponto de vista da lei, né, e da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é isto: é a pessoa colocada dentro de um ambiente o qual precisa necessariamente ser acessível, livre de obstáculos, para que ela seja efetivamente incluída, né? Muito É bem. dessas pessoas que estamos falando. Então, quando nós dizemos as naturezas, nós simplesmente estamos identificando esses grupos, né, para compreendê-los e tomar todas as providências para que eles participem desses nossos ambientes, dessa nossa liberdade de estar em sociedade e poder participar de tudo, né? Porque também não é só estudar, trabalhar, ter saúde, acessar comunicação e informação, é também ter lazer, ter acesso ao esporte, ter acesso ao transporte, né? Ou seja, tudo aquilo que pensamos para todas as pessoas sem deficiência, nós temos que pensar também para a pessoa com deficiência. E sabendo qual é a natureza e qual é a necessidade que ela tem, é que nós como sociedade, nos preparamos e ela, então, passa a integrar essa sociedade plenamente, né, de forma inclusiva. E não mais aquela visão antiga que a pessoa tinha que se superar para poder estar num ambiente com obstáculos e sem nenhuma acessibilidade, né? Isso que você trata nesse finalzinho, Cida, é muito importante, porque o acesso a direitos, ou reconhecimento a direitos, sobretudo desta comunidade descrita por você, os portadores de deficiência, ela supera também uma noção de que direitos não são benesses, são conquistas civilizatórias para qualquer cidadão, e que a execução de políticas públicas não é uma benesse do governante de plantão, e sim obrigação decorrente de imperativo legal que determina, não só para governantes, mas para
empresas, para instituições, o cumprimento de diversas obrigações decorrentes de normas internacionais, da Convenção e de normas internas. Isso é bem da Constituição, perdão, né? Da Constituição e de normas internas. Eu só queria trazer um dado muito peculiar aqui do nosso estado, que é uma pessoa que a senhora deve conhecer bem, que é o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, né, que é o primeiro desembargador portador de deficiência. Ele é cego, né, ele já ingressou no nosso tribunal tem mais de 8 anos, e é egresso da sua carreira, né, do Ministério Público do Trabalho. Então, ele foi o primeiro desembargador com deficiência física. Ele é cego, e é uma pessoa muito reconhecida do ponto de vista intelectual, é um grande magistrado, já era um grande procurador, que foi emprestado à magistratura e que desenvolve um trabalho sensacional perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Então, nós temos essa singularidade aqui no Paraná, dessa pessoa que, creio eu, você deva conhecê-lo, né? Certamente, um querido amigo, e juntamente aqui, eu estou vendo aqui do ladinho, chegou a Denise Lapola, que é uma amiga também precursora dessa atividade no Ministério Público do Trabalho, junto com o Ricardo Tadeu. Então, lá atrás, lá muito, muito antigamente, como dizem, né? Muito antigamente estávamos todos trabalhando para explorar, né, adequadamente todas essas melhores formas de o Ministério Público do Trabalho enfrentar, né, e exigir o cumprimento da reserva de vagas em empresas com 100 ou mais empregados. Então, são pessoas muito importantes também para a história da edificação desse direito, né? Dessa retirada do direito do papel, como a gente fala, né? Da realização do direito, da implementação do direito, né? Então, eu aqui rendo as minhas homenagens ao querido Ricardo Tadeu, né? O excelentíssimo desembargador, e a querida Denise Lapola, que hoje já está aposentada, infelizmente. Deixa eu registrar as demais presenças, Cida. A Lenilda Carvalho, então, disse que é psicopedagoga do CNAT e vinculada ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Minha colega, então, professora ou servidora, né? Não sei. O Michel Inácio, de Porto Alegre, o Henrique Pacheco, coordenador do Sindicato de Servidores do Poder Judiciário Federal em Minas Gerais, o Ronei Silva, servidor do Ministério Público do Trabalho em Brasília. A tua turma, a tua equipe e a tua torcida tá marcando presença. Eles são maravilhosos, é muito bom, a gente se sente mais segura, né, nesse momento, assim, de estar presente numa sala e ter tantas pessoas que te querem bem à volta, né, as minhas colegas, os meus colegas do MPT são fenomenais, são pessoas que trabalham diuturnamente para a implementação do direito do trabalhador, né? Então, eu me sinto, assim, muito acolhida mesmo. É a mesma sensação que eu estou tendo, que as pessoas abraçam a causa, mas além do abraço, há o acolhimento, que vai para além do abraço. Exatamente. Isso, vai além de um abraço. Estou emocionado, eu quero te dizer que eu sou sujeito durão, mas eu estou emocionado, porque pessoas de lugares tão distintos. Eu estou muito contente. Ó, Cíntia Lopes, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Opa, estamos fazendo a substituição para super... Diga seu nome. Me chamo Tereza, esse é meu sinal. Estou com o cabelo preso, uma blusa na cor preta,
tenho a pele parda, cor. Atrás tem o fundo na cor verde. É isso. Então, se pretendemos que a sociedade seja inclusiva, os tradutores também devem se apresentar, não é isso, Cida? Concordo plenamente. A gente quebrou aqui um protocolo, né, Jadson e Tereza, mas é necessário quebrar protocolos quando a gente fala de inclusão de pessoas, né, e especialmente de pessoas com deficiência. E os nossos intérpretes da Libras, eles são profissionais extremamente capacitados, com proficiência em uma língua oficial no país, né, a qual todos nós e todas nós deveríamos estar ali já praticando, né, porque é uma exigência da inclusão, né, de pessoas surdas na comunidade, né, na sociedade em geral. Cida, seguindo agora, e a gente vai defrontar claramente o conteúdo do teu trabalho e da tua obra, né, publicada pela EITM, que é o direito dessas pessoas ingressarem, então, terem postos no Estado, né? Uhum. A inclusão que numa sociedade capitalista, que deve ser uma inclusão produtiva e econômica, né? Mas que também é a luta pelo eterno reconhecimento pelo trabalho, né? Vivemos a sociedade do trabalho, onde somos reconhecidos e reconhecemos, não só pelo nome, mas pelo que fazemos, né? Claro. Por isso, eu queria te perguntar como fica, portanto, o desafio daqueles portadores de deficiência que se submetem aos certames, aos concursos públicos, e como fica a acessibilidade das provas e conteúdos a esses portadores, né? Sobretudo os de deficiência sensorial. Né? Primeiro, eu acho que valeria a pena você nos descrever como você tem visto na sua trajetória e na sua condição de fiscalizadora da lei, como é que a União, estados e municípios, de maneira evidente, muito panorâmica, tem estruturado os concursos públicos, dando conta de viabilizar a participação de pessoas com deficiência. Bem, esse direito de igualdade, né, tão claro na nossa Constituição brasileira, ele exige não só a reserva de cargos em cada edital de concurso, mas ele exige também que esse ambiente de concurso público seja acessível, né? E aí a gente pode pensar em qualquer situação que já à frente eu enumero, né? Infelizmente, e é infelizmente mesmo, a nossa sociedade, e aqui agora a administração pública direta e indireta, ela não se aplica adequadamente como deveria ser quando dá a elaboração de um concurso público. É raro, é muito raro termos um concurso público que não tenha um problema sobre previsão de reserva, sobre forma de chamamento, sobre a acessibilidade da prova, sobre a acessibilidade à informação, sobre o momento do chamamento, e depois sobre o estágio probatório já desse servidor, dessa servidora com deficiência, desse empregado público, dessa empregada pública com deficiência. Então, a gente, na verdade, eu acho que eu poderia fazer ao inverso. A gente pode contar nos dedos da mão os concursos públicos que estão aí correndo, né, em curso, que tenham respeitados todos os direitos das pessoas, dos candidatos e das candidatas com deficiência, né? Então, isso é uma constatação que nos faz concluir que
o administrador público ou a administradora pública não se preocupa na sua inteireza com os direitos das pessoas com deficiência, né? Por vezes, até, se me permita, às vezes nem estão preparados, né? Dependendo do porte do município, as pessoas nem têm qualificação para pensar a estruturação do edital que comporte tamanha peculiaridade, ou que comporte a viabilização da participação de determinadas pessoas. Eu queria já aproveitar para te perguntar se esse dado, de alguma forma, está catalogado, quais são as deficiências que mais estão presentes em aprovados em concurso? É possível identificar? Nós não temos números, né, guardados, cadastros disso tudo. Aliás, deveríamos ter, né, para justamente auxiliar também as políticas públicas, né, e as iniciativas dessa administração pública, né. Mas em um concurso público, todas as naturezas de deficiência, elas estão representadas, menos uma, que é a deficiência intelectual. A deficiência intelectual é aquela pessoa que tem déficit cognitivo, né? Então, infelizmente, também o nosso administrador público não se preocupa em disponibilizar vagas em concurso público e preparar estas provas adequadamente para aquelas funções passíveis de serem preenchidas com pessoas com deficiência intelectual. Então, é o próprio administrador público quem primeiro descumpre o caráter constitucional da inclusão, né? O caráter constitucional da igualdade de todos para o acesso ao concurso público, né? Então, nós não temos ainda no Brasil nenhum concurso público que preveja a presença ou abra espaço, né, para candidatos com deficiência intelectual, né? E é bastante possível, já vou responder uma eventual pergunta. Sim, é possível que uma pessoa com deficiência intelectual participe de concursos públicos? Obviamente que sim. Se você adequadamente tornar acessível o conteúdo da prova, né, para aqueles cargos e funções possíveis, né? Obviamente que se você tiver lá um concurso público para um cargo de médico e você antecipadamente saiba que não há nenhuma pessoa com deficiência intelectual aprovada em medicina ou formada em medicina, obviamente que você não irá fazer adaptação de provas, né? Mas a gente sempre procura, assim, alertar ao administrador, sobretudo aquele administrador lá do município, sabe, professor Sandro? Aquele administrador do município, ele tem funções ali nos seus quadros que seria plenamente possível, né, receber candidatos com deficiência intelectual no concurso público e nos quadros da administração pública municipal, né? É muito importante isso que você traz, porque revela ainda uma lacuna na formação dos gestores públicos para se preparar nas formas de admissão do seu próprio quadro, né? E nas mais diversas escalas, né, e nos municípios menores, eu creio que até isso seja mesmo um déficit formativo daqueles que participam dos setores de gestão de pessoas, de recursos humanos, outros por desconhecimento ou até má-fé, né, sonegação de direitos, aí é grave, mas esse relato que você traz, na medida em que nós temos um vídeo que ficará registrado na história, para que a gente faça a sensibilização
dos gestores públicos, isso sem contar com as empresas privadas, que aí tem a sua obrigação legal de cumprimento de cotas, né? Eu até, você relatando, eu me recordo, eu tive uma experiência na Secretaria Estadual do Trabalho, e nós tínhamos um colega que era deficiente visual, o Simão, que era um grande lutador também para a organização da oferta de vagas no mercado de trabalho formal, elitista, evidente que não é objeto da nossa conversa, da nossa prosa, mas também organizando a oferta de postos de trabalho nesse mercado de trabalho que precisa ter o preenchimento das vagas destinadas às pessoas para cada deficiência. Então, ele era uma pessoa que tinha um depoimento na construção das políticas, mas também um executor de políticas públicas fundamentais, porque, senão, às vezes, a justiça só se faz com pressão, e com pressão de pessoas organizadas. E essa organização levará a uma política pública formatada numa lei, ou também a organização. E veja, e se eu pensasse, né, para o mundo que eu trabalho, que é o mundo sindical, ele está completamente alheio a esse debate, né? O sindicalismo brasileiro desconhece a luta das pessoas portadoras de deficiência, né? Não está na pauta, ou está de forma muito diminuta o olhar do movimento sindical para as pautas, né, das pessoas portadoras de deficiência. Eu sou advogado de sindicatos, e essa é uma questão que está me chocando essa noite. Assim, eu venho passando a minha memória, a minha mente, não há sequer pauta de reivindicações dando conta disso, né? Esse é o papel que fica do ponto de vista fiscalizatório do Ministério Público do Trabalho, ou alguma questão específica do Ministério Público Estadual, né? Mas do ponto de vista daquele que luta pelo direito dos trabalhadores, o sindicalismo é absolutamente, com toda franqueza, ausente nesse debate, né? Eu sei que existem pessoas que têm essa pauta dentro do movimento sindical, mas ela não é uma pauta que chama atenção, e é uma pauta estruturada, com política pública, com pessoas, com organização, né, que a gente percebe de todos aqueles que estão participando conosco nessa noite. E esse papel, aqui vamos fazer o parênteses, já que o senhor abriu o parênteses, claro. Né? Esse papel do movimento sindical, ele é extremamente importante, porque é o sindicato quem negocia cláusulas que poderiam potencializar todo o conteúdo da lei, né? Então, se nós temos uma lei para as empresas privadas que diz que tem que cumprir reserva, se tem uma lei que diz que esses ambientes, as plantas das empresas, das fábricas, precisam ser acessíveis, esse movimento organizado, profissional e patronal poderiam discutir cláusulas de maneira a potencializar essa necessidade que nós temos de rapidamente cumprir uma norma de ordem pública, que é a reserva de cargos, né, nas empresas, e que poderia muito rapidamente colaborar para esse preenchimento, né? Então, a gente tem, assim, um desajuste, um desacerto, né, entre o movimento sindical profissional patronal com o movimento de pessoas com deficiência, né? Não há aí uma interação necessária para que esse direito possa mais rapidamente, imagina a qualidade que pode ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, se ali dentro estiver presente esse olhar, né, buscando a igualdade entre essas categorias, né? Eu lhe confesso que é um dos meus sonhos, porque foi um dos tópicos da defesa da minha tese na Tor Vergata. E, na época, eu fiz um levantamento das convenções coletivas, né? Claro que em âmbito nacional, né? Mas eu encontrei um setor com cláusula definida, mas que, na verdade, era nada mais, nada menos do que a repetição
do que dizia a Lei 8.213, né, o artigo 93, lá que prevê a reserva, a cota, né, repetido na convenção coletiva, né? Mas não é só isso que se pode fazer, né? Há uma miríade de possibilidades, né, para tornar esse princípio da igualdade de oportunidade efetivamente possível e mais rapidamente ser realizado, né? Ó, eu já aprendi essa noite, eu já recebi o recado aqui, o puxão de orelha. Não se chama pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência. Muito bem. Quem lhe chamou a atenção foi ótimo. Não, a gente ela. vai aprendendo. Comungo com essa pessoa. Olha, pessoa com deficiência. Cida, a gente tem outros aspectos do concurso público que são importantes, né? Não só, então, do acesso ao edital, ou seja, a possibilidade da pessoa disputar a vaga, né? Nós estamos aqui a tratar da possibilidade do sujeito habilitar-se para a disputa de uma vaga para preenchimento de um cargo no serviço público, né? Estamos nesta fase do processo. Mas tem as fases seguintes, e até combinando com uma pergunta que veio aqui da Maria Bernadette, né? O sujeito é aprovado naquela vaga. A sua nomeação, como se dá isso? Quais são as regras condicionantes? Então, na medida em que o sujeito faz a sua autodeclaração, e aí não sei exatamente como isso se dá para a habilitação ao concurso, mas depois isso se confirma mediante exame, como fica isso, Cida? Então, vamos, antes de eu responder a Margarete, porque até chegar no ponto da nomeação, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre o edital do concurso público, né? O edital do concurso público, às vezes as pessoas não dão importância para ele, mas ele é a regra, ele é a norma, a lei daquele concurso público, né? Então, ele pode ter observado todos os preceitos ali da norma, mas cai e acolá, ele pode, como diz assim no jargão popular, pisar na bola, né? E impedir, por exemplo, o acesso primeiro, que é a informação ao concurso público, né? Como é que esse concurso público está divulgado? Como é esse edital, né? O que é que esse edital precisa prever, precisa ter primeiro? Precisa ter condições de acessibilidade para todas as naturezas das deficiências, que nós já falamos aqui, né? E que todas essas pessoas possam acessar aquelas informações do edital, né? E começa por uma questão básica. Esse edital, ele é publicado aonde? Provavelmente, e muito certamente, no site do órgão, né, que está lá levando a cabo o seu concurso, né? Então, inicia daí digamos, a quebra da igualdade. Se essa informação, se esse edital, se a ficha da inscrição desse edital não estiver colocado nesse site de forma acessível, pessoas com deficiência visual, por exemplo, pessoas cegas, muito provavelmente terão muita dificuldade de acessar esse edital, né? Seja porque a informação está escondida, não permite o acesso, né? Seja porque não dispõe ali na tela de um recurso tecnológico necessário para que o leitor, né, o leitor de tela da pessoa cega, do candidato cego, né, possa ler aquela informação. Então, nós, quando iniciamos um concurso público, além da base, né, de todo esse concurso que
está prevista no edital, quantas vagas são, quais são os cargos disponibilizados, como se dará o chamamento, né? Onde serão realizadas as provas, quais são as fases, quais são os conteúdos que o candidato precisa estudar, né? Primeiro e antes de tudo, toda essa informação precisa ser completamente acessível, sob pena de você eliminar ali já de cara, e eu vou só citar o exemplo das pessoas cegas, né, que terão dificuldade de acessar essa informação e esta, vamos chamar assim, de ficha de inscrição, né? Bom, então a pessoa, ela se declara como pessoa com deficiência, né? E é muito comum nos editais exigir somente das pessoas com deficiência a comprovação da sua deficiência, né? Então, hoje, nós temos uma determinação legal, trazida pela LBI, né? Pela Lei Brasileira de Inclusão, desculpe, que diz que a pessoa tem que passar pela avaliação, né, biopsicossocial. Então, essa avaliação biopsicossocial gerará um documento. Antigamente era o laudo médico, né? O laudo médico descrevia qual era a deficiência da pessoa, colocava ali seu CID e o próprio médico declarava: olha, a pessoa precisa disso, disso e daquilo. Precisa de uma mesa separada da cadeira, ou precisa que a prova seja em braille, ou precisa que a prova seja em computador, e por isso ela precisa de mais 60 minutos para a elaboração da prova, né? Acréscimo de 60 minutos para a elaboração da prova. Feito isso, né? Então, o que é que os editais necessitam, né? Ou exigem desse candidato ou dessa candidata com deficiência. Então, ele tem que não só declarar que tem a deficiência, dizer qual é a natureza da sua deficiência, mas exigem desse candidato que remeta para o administrador do concurso a comprovação da sua deficiência, né? E aí a gente começa a desigualar, porque para as outras pessoas não se exige, por exemplo, a autodeclaração de a pessoa ser preta, né, ou negra, né? Não se exige que haja a remessa dessa comprovação, mas para a pessoa com deficiência, há necessidade dela postar nos correios a comprovação por meio de um laudo médico ou de uma avaliação psicossocial, como é exigida hoje, que remeta para o administrador do concurso. E aqui a gente já começa a desigualar candidatos, né? Como é possível suprir essa desigualdade? É deixar para fazer a conferência no momento da nomeação desta pessoa. Porque a gente não pode esquecer que nós somos regidos aqui em nossa sociedade pelo princípio da boa-fé, né? Então, se a pessoa com deficiência declara qual é a sua deficiência e o que ela necessita para fazer o concurso, né, para prestar a prova, isso deveria ser tomado como fato, afinal de contas, é um direito da pessoa, né? É o direito da pessoa a participar do concurso, pelo princípio da boa-fé, ela se declara sob as penas da lei. Então, se ela declarou uma deficiência que não tem um impedimento maior do que ela tem, né? Ao cabo, lá no momento da nomeação, ela poderá ser
desclassificada, ou poderá ter essa previsão, né? Ela poderá ser desclassificada da lista de pessoas com deficiência e arcar com todas as imposições penais e legais da utilização, né, de uma afirmação que, na verdade, não existe, né, para ela. Cida, bom, sim. Nós estamos nessa noite com Maria Aparecida Gugel, que é subprocuradora-geral do Trabalho, tratando do tema pessoa com deficiência e o direito ao concurso público. Esse é o tema dessa noite no projeto Prosa com Autor, uma parceria da editora RTM e do Instituto Edésio Passos. Nós já passamos de 1 hora de live, Cida. Veja, quando a prosa é boa, ela passa rápido. É muito rápido. E ela fez todo um processo descritivo da construção, da luta por direitos das comunidades, das pessoas com deficiência. Como é que isso foi reconhecido internacionalmente? Aí seria um outro papo, né, Cida? Mas nacionalmente, na Constituição Federal, depois nas legislações ordinárias que se sucederam, e, sobretudo, a Lei de 2015, é um catálogo, né, uma constituição de direitos das pessoas com deficiência. Mas também nessa noite, Cida descreveu todo o processo de acesso aos postos, aos cargos no serviço público e todas as condicionantes que a lei estabelece com a particularidade dessa comunidade das pessoas com deficiência. Cida, para a gente tentar juntar vários temas, para poder até esgotar a temática desse direito das pessoas acessarem o serviço público, essas regras condicionantes para nomeação, você já estabeleceu a reflexão sobre elas, e o estágio probatório dessa pessoa que é aprovada no concurso, assume o cargo, como é que vai se dar isso na prática? Bem, então, para a nomeação, só para não deixar a Bernadette assim a ver navios, né, como se diz, na nomeação a gente tem 2 critérios muito importantes, né, que é o critério da alternância e da proporcionalidade, né? Então, ainda vige esse critério, não obstante a gente ter tido aí algumas alterações em decretos posteriores, mas esses critérios ainda são vigentes. O que é a alternância e a proporcionalidade? Então, você tem que utilizar a lista de aprovados geral, né, pessoas com e sem deficiência, e uma outra lista com os aprovados com deficiência, e intercalar, né, a lista geral com essa lista de candidatos com deficiência, e proporcionalmente ao percentual dessa reserva prevista, né? Então, você trabalha chamando uma quantidade de candidatos sem deficiência, junto com candidatos com deficiência, e fazendo essa alternância de com e sem deficiência, candidatos com e sem deficiência. Isso aí daria uma outra live, né, professor Sandro? Mas o mais importante é a gente fixar, ter clareza, né? Todos os candidatos com deficiência, todas as candidatas com deficiência precisam estar atentos ao momento do chamamento para a nomeação, porque não é raro acontecer, né, o administrador público chamar todos os candidatos sem deficiência primeiro e deixar os candidatos com deficiência por último. Então, é por isso que há aí esses critérios, né, de alternância e proporcionalidade. Bom, chamou, nomeou, sabe-se qual é a deficiência desse servidor público, dessa servidora, ou desse empregado público, dessa empregada pública, e estamos agora no momento do estágio probatório. O que é o estágio probatório? É este período que todos passam,
né? Algumas carreiras, 2 anos, outra carreira da administração pública, 3 anos, né? Então, é este período que uma equipe multiprofissional formada por profissionais da área da deficiência, então, um médico, um psicólogo, um assistente social, né? E 3 integrantes da carreira vão acompanhar esta pessoa com deficiência ao longo deste período de estágio probatório. Fazendo o que esta equipe multiprofissional? Cuidando para que o ambiente seja acessível, para que o posto de trabalho desta pessoa seja acessível. Esta equipe multiprofissional, ela interage com o administrador, com o gestor público, lá com o setor de recursos humanos, vamos chamar assim, né? Uma linguagem mais comum, e vão ajustar todo o ambiente, todas, se necessário, inclusive as funções, né, as atividades desta pessoa, para que esta pessoa possa desempenhar, demonstrar a sua eficiência, demonstrar a sua capacidade, demonstrar a sua produtividade, né? Como outro servidor ou outra servidora, né? Muito bem. O que mais que essa equipe multiprofissional precisa observar? Precisa observar que, não obstante já ter ali todo o seu ambiente adaptado, acessível, as condições desse ambiente, as tarefas, as atividades trabalhadas de maneira que a pessoa possa efetivamente desempenhar a sua função, também precisa-se ter um olhar para a aferição do desempenho desse servidor e dessa servidora. Isso é muito esquecido quando se está no ambiente do estágio probatório. E é esta equipe multiprofissional que vai fazer ou melhor, vai estar junto com o gestor fazendo a avaliação desse desempenho funcional dessa pessoa com deficiência. Isso é muito importante para também não criarmos desigualdade no momento de fazer a aferição do desempenho profissional, né? Então, é da equipe multiprofissional esta incumbência de acompanhar esta pessoa com deficiência ao longo do seu estágio probatório. E aí nós podemos fixar que também para digamos assim, a conclusão do estágio probatório, esse parecer circunstanciado que o decreto fala, né, o decreto orientador, regulamentador do concurso público, ele diz, olha, é com o parecer da equipe multiprofissional que o gestor público, que é o administrador público, então, dará ou não a plena capacidade ali, possibilidade de este servidor passar para a fase seguinte, que é estar em plenitude na administração pública, direta ou indireta, né? Muito bem, Cida. Foi uma conversa sensacional. Olha, a pergunta aqui é a Cláudia: quem fiscaliza os estados das prefeituras? O Ministério Público e a sociedade e os conselhos, né? Exatamente. Eu acho que todos são fiscalizadores, né? O Ministério Público, e aqui a gente tem que tratar das diferentes atribuições, né? O Ministério Público Estadual tem um papel muito importante para com todo esse processo do concurso público, né? Desde a fase inicial até a fase final. O Ministério Público do Trabalho para a fiscalização das empresas públicas
né, das economias mistas, que a gente chama da administração pública indireta, cuja atribuição é do Ministério Público do Trabalho, né? Então, eles dubiamente ali, né, eles precisam fazer o concurso público e depois esse contrato, né, de trabalho é na forma da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Mas quem tem essa atribuição de vigiar pelos concursos públicos na administração pública direta, nos municípios, como pergunta, né, nos municípios, nos estados, é o Ministério Público Estadual. Muito bem, Cida. Assim, teremos muitos temas, outros aportes, outras características, não só do serviço público, mas o próprio mercado de trabalho, né, privado, todos os desafios também de inclusão dessas pessoas com deficiência. Mas o tempo sempre nos é implacável. Tempo é fatal. Uma hora e 15 minutos, mas foi um bate-papo. Eu quero registrar com muita gratidão o seu tempo, o aprendizado, né, e a vida é um eterno aprendizado para todos nós. Eu quero, evidentemente, que você faça as suas reflexões finais, mas queria só trazer um dado, né? Tem o último livro do Boaventura de Souza Santos, né? A Cruel Pedagogia do Vírus. Ele retrata claramente, né, que todos nós fomos afetados pela pandemia, mas ele registra de maneira singular como para aqueles que, né, os trabalhadores precários, os informais, mas os portadores de deficiência têm dificuldades adicionais nesse tempo de pandemia. E durante a tua intervenção, toda essa reflexão que Boaventura faz, que é um professor português da Universidade de Lisboa, de Coimbra, né, vinculado à Universidade de Coimbra, esse livro, A Cruel Pedagogia do Vírus, é um livro curto, pequeno, 35 páginas, que vale a pena a leitura para compreender as diversas facetas que a pandemia estabelece para determinados membros de cada comunidade. Ele registra claramente as pessoas com deficiência sofrem mais, estão sofrendo mais na pandemia. Mas, Cida, novamente, dizer da minha imensa satisfação de ter essa oportunidade de conversar contigo essa noite. É evidente que esse conteúdo fica na rede, no Instagram, no Facebook e no YouTube, na página do Instituto E10 Passos, e eu queria que você findasse esse nosso encontro, essa nossa prosa com autor, que é o nome do projeto, Prosa com Autora, dizendo especialmente o que você espera do mundo no contexto pós-pandemia, Cida. Eu acho que isso também é muito importante, essa mensagem, não? Pois é. Olha, eu tenho, assim, muita satisfação sempre de conversar sobre esse livro. Esse livro, ele me dá muita satisfação, sabe, professor Alessandro, porque eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas com deficiência que dizem, olha, por causa daquilo que você escreveu lá, eu consegui superar lá um recurso administrativo e eu passei no concurso. Aí, de repente, eu vou lá para uma cidade qualquer e a pessoa diz assim, olha, nossa, você é Maria Aparecida, eu sou fulano de tal, eu passei no concurso e eu li o seu livro. Né? Então, eu acho que a gente, quando pensa alguma coisa e se dedica a ela, numa espécie assim de sacrifício, né, as recompensas são muito boas, as respostas são muito boas. E eu quero dizer que eu gostaria de continuar a ter respostas assim, né, de dizer, olha, o que você disse serviu para mim, né?
ou o que você colocou serviu para fundamentar uma sentença de um juiz desse Brasilzão, né? Então, eu gostaria de poder continuar, depois da pandemia, né, a sentir, a ouvir que as pessoas com deficiência que se dedicaram, que estudaram, passaram num concurso público, né? Então, essa é a minha esperança, porque ser servidor público, como eu sou uma servidora pública, né? Dá muita satisfação. Nesse momento todo de pandemia, nós estamos trabalhando muito, né? O Ministério Público do Trabalho, e eu vejo aqui, tem tantas colegas que estão aqui comigo, todas e todos estão trabalhando muito, porque nos cabe ter essa vigilância qualificada, né, para a proteção do trabalhador e da trabalhadora. E a pessoa com deficiência, ela, dentre esses grupos, né, ela é uma das mais vulneráveis, né? Imagine um trabalhador cego, uma trabalhadora cega, num ambiente, se não for um ambiente acessível, nem consegue chegar lá, mas estando nele, imagine esse trabalhador não podendo ficar em casa, no isolamento, o que seria desse trabalhador cego, dessa trabalhadora cega, num ambiente à mercê do contágio do vírus, né? Então, a pessoa com deficiência precisa dessa atenção, né? Precisa dessa atenção qualificada do Estado, né? E dos órgãos de fiscalização, do Estado com boas políticas públicas de enfrentamento aqui a esses momentos de pandemia, que nós sabemos não vai terminar amanhã, né? Esse processo, ele vai em frente e a gente brinca entre nós no Ministério Público até o momento da vacina, né? Então, que estejamos preparados todos para esse momento, que eventualmente passará a ser o nosso normal, eu estou colocando aqui entre aspas, né? Mas nesse momento da pandemia, nós precisamos ter muita atenção para com as pessoas com deficiência, e vou acrescentar aqui também para com as pessoas idosas em instituições de longa permanência, né? Esses dois grupos efetivamente estão muito à mercê de infecções, e nós precisamos protegê-las, né? Mas vamos passar por isso. E para todas e todos que estão estudando para concurso público, né? Continuem a estudar, né? O momento lá na frente abrirá, né? As portas da administração pública, direta e indireta, vão abrir também, né? E todos terão o seu lugar de servidor e de servidora pública, de empregado e empregada pública. Eu quero agradecer muito a essa noite a Maria Aparecida Gugel, agradecer a editora RTM por ter nos oportunizado esse encontro, esse diálogo, agradecer a todos que acompanharam até essa hora, esse debate importantíssimo de uma profissional do direito, que, como alguém descreveu, faz a diferença na vida das pessoas, que alia a técnica, o conhecimento, com uma profissão de fé, que é a sua atividade como procuradora do trabalho, como subprocuradora do trabalho, dentro de um organismo que é tão importante para a democracia brasileira, que é o Ministério Público do Trabalho, efetivamente afirmando direitos humanos. Cida, eu quero agradecer muito essa noite, deixar um abraço a você, um abraço ao Jadson, que nos oportunizou esse diálogo da Libras, e dizer que foi um aprendizado para mim muito importante. Muito obrigado, boa noite a todos, um abraço saudoso aqui de Curitiba,
da terra do Trevisan, o nosso poeta, que completou 95 anos essa semana, o Dalton Trevisan. Maravilhoso. Da cidade de Curitiba como ninguém. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.